You are here, you're moving in our midst, and we worship you today. We worship you. You are here, you're working in this place, and we worship you. We worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Touching every heart, and we worship you, Jesus. We worship you.
Jesus, nós viemos fazer isso, nós nascemos por isso. Vamos, erga as suas mãos e comece a declarar o que Ele é e que só Ele é, só Ele é Jesus. Aleluia, queridos. Uma boa noite a todos. Como vocês estão? Espero que esteja tudo ok, esteja tudo bem. Nessa noite que Deus fale aos nossos corações, não é mesmo? Em momentos difíceis, em momentos de que estamos isolados, mas Deus é bom e sabe de todas as coisas, e eu creio que tudo está no controle de Deus, e para tudo existe um propósito de Deus. Amém? O tema da nossa palavra de hoje é: entre um topo e outro existem os vales. Entre um topo e outro existe um vale. Eu quero que você nesse momento feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Papai, nessa noite. Toque aos nossos corações, ó Pai. Fala tudo o que o Senhor tem que falar, Senhor Deus. Espírito Santo, Tu és livre. Toma os nossos corações, toma o nosso ser, Santo Espírito, e faça da maneira que o Senhor quiser, faça como o Senhor quiser, em nome de Jesus. Mesmo que por vídeo, Senhor Deus, mesmo que cada um no seu lar, nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor se faz presente, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Santo Espírito, venha tocando em cada um, venha tocando em nossos corações, ó Pai. Venha, Senhor Deus, quebrando barreiras, venha quebrando todas as friezas de coração, Senhor. Venha abrindo nossos ouvidos, Senhor Deus, tirando todos os ferrolhos dos nossos ouvidos, tirando todas as escamas dos nossos olhos, Senhor Deus. Quebra toda pedra de gelo em nossos corações, Senhor Deus, que talvez o afastamento nos gere, Senhor Deus, em nome de Jesus, Papai. Vem com o Teu poder nessa noite, através dessa palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, queridos, vamos lá? O Senhor colocou no meu coração, nesses dias, que às vezes, ainda mais perante as situações que estão acontecendo, e tudo que às vezes acontece em nossas vidas, e tudo parece estar desmoronando, que tudo está uma bagunça, tudo foge do nosso controle, tudo foge do controle. Eu te digo uma coisa, que o Senhor me disse: descanse, descanse. Se você realmente na sua vida entregou tudo ao Senhor, descanse, fica em paz. Nós vamos ler Marcos, capítulo 4, de versículo 35 a 40. É a passagem em que Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. Jesus estava dormindo sobre uma almofada em meio à tempestade. E despertavam-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te.
E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Eu quero atentar uma coisa aqui. Durante uma tempestade, durante um momento de bagunça, um momento de parecer que está tudo desmoronando aos discípulos, Jesus estava dormindo. E ele coloca no meu coração que nós temos que descansar. Temos que aprender a nos firmar, a ser firmes nos vales. Se olharmos para o tamanho do gigante, é óbvio que vamos ter medo. Eles tiraram os olhos de Deus naquele momento, eles tiraram os olhos de Jesus naquele momento e olharam para a tempestade. Era o gigante que eles estavam enfrentando naquele momento, porque em algum momento tiveram medo de morrer. E é normal. Porém, nós que cremos em Deus, nós que cremos em Jesus, nós temos que descansar. Nós temos que ter sabedoria. E vocês vão entender por que eu estou falando de sabedoria. Se Davi tivesse tirado os olhos do Senhor, olhando para Golias, eu tenho certeza que ele teria amarelado. Ah, mas eu tenho certeza, ia dar diarreia, ia dar dor de barriga, o bicho ia sair correndo. Ele não ia encarar se ele olhasse o tamanho do gigante. Se ele olhasse para o tamanho de Golias, para o tamanho do problema que ele teria que enfrentar. Mas não, ele não tirou os olhos de Deus. E com uma simples pedra, ele derrubou um gigante. Por quê? Porque ele descansou no Senhor. Ele acreditou, ele creu no Senhor. Temos que tirar os olhos dos gigantes, meus queridos. Temos que tirar os olhos dos gigantes que assolam, que nos assolam. E temos que olhar para Jesus. As pessoas que normalmente desistem no meio do caminho, não é porque elas deixam de amar a Cristo. Elas não param de amar a Cristo. Elas simplesmente tiram os olhos de Cristo e olham para os gigantes. Elas não tiram os olhos dele. Elas não deixam de amar a Cristo. Elas simplesmente param de olhar para ele. E olham para o gigante. E olham para os problemas. E olham para as dificuldades. É por isso que a maioria das pessoas se afastam de Cristo. Porque fixam seu olhar no gigante. Fixam seus olhares nos problemas, nas tempestades. E por um momento tira os olhos de Cristo. E aí desviamos. Não podemos vacilar. Não podemos vacilar. Muitas vezes nós pensamos e até mesmo questionamos a Jesus. E falamos, mas o Senhor não está se importando com tudo que está acontecendo? Poxa, o Senhor podia, por exemplo, com a corrupção do Brasil, desmascarar todo mundo e fazer todo mundo cair. O Senhor não está se importando? O Senhor diz que tem palavra para o Brasil, mas não está se importando? E nós questionamos muitas das vezes isso. E Jesus, com todo o seu amor, e Deus com todo o seu amor, ele responde, muito pelo contrário, meu filho. Muito pelo contrário. Ele diz, pare de olhar para o seu problema. Pare de olhar para o gigante. Pare de olhar para a tempestade. E olhe para mim. A paz que excede todo entendimento. Jesus, Deus, é a paz que excede todo entendimento. E ele fala, muito pelo contrário, em nenhum momento eu estou deixando rolar, descansa. Olhe para mim, que sou a paz que excede todo entendimento. Olha para mim. Descansa em mim. Descansa. E eu,
se eu, Jesus, estou descansando, dormindo na polpa de um barco, é porque o meu Pai, Deus, está no controle de tudo. Se Jesus, meio à tempestade, meio a um momento que poderia realmente o barco afundar, etc. e tal, e todos morrerem ali, ele estava dormindo, é porque ele sabia que o Pai estava no controle da situação. É porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Nada foge aos olhos de Deus. Então Jesus descansou e é o que ele nos diz: descansa. Descansa. Nós temos que ter sabedoria no tempo correto de descansar. Então, nós temos às vezes que tirar os olhos do gigante, quando nós vemos que é um gigante que não dá pra gente encarar, e olhar para Cristo, e olhar para Jesus, porque Ele está à frente, Ele está no controle de toda a situação, Ele está no controle. Jesus é a nossa paz, Deus é a nossa paz. E ele diz, descanse. Assim como eu estava descansando na polpa daquele barco, ele está falando, descanse, descanse nesse momento. Tempos depois dessa situação, em Lucas 22, capítulo 22, de 39 a 46, é a passagem do Monte das Oliveiras, no qual Jesus, com um grande aperto no seu coração, agora entra a parte que eu falei que nós tínhamos que ter sabedoria em ouvir e discernir o que Deus fala do descansar. Jesus, meio a um certo aperto no seu coração, pega seus discípulos e sobe no Monte das Oliveiras e fala para os discípulos, orem, vigiem, eu vou subir mais e vou orar. E Jesus orou intensamente. Quando ele volta, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo, descansando. Aí entra a sabedoria que eu falei. Nós temos que ter sabedoria de ouvir o Espírito Santo, de ouvir a Jesus, o momento certo de descansar e o momento certo de vigiar, de orar. Às vezes, nós descansamos na hora errada e às vezes nós lutamos, nós batalhamos na hora errada. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir e entender o real momento, para que possamos entender a necessidade do momento. Amém, queridos? Os discípulos estavam orando na hora errada. Eles estavam dormindo, descansando no momento errado. Por isso, nossos questionamentos nessas horas são inoportunos, pois ele não havia falado para descansarem, e sim para orarem, e sim para vigiarem, para estar em guerra, porque ele estava em guerra. Era um momento em que os discípulos deveriam chamar a responsabilidade para si e orar, e jejuar, e guerrear, e vigiar com Jesus. E nós temos que ter essa sabedoria. Não tem a ver com Deus guardar, ou nos guardar ou não. Não tem a ver. E sim de sabermos discernir o tempo de descansar e o tempo da batalha. Jesus, uma coisa é fato, ele cuida de nós a todo instante. Mas nós temos a nossa parte. E a nossa parte é discernir o tempo de descansar, como Jesus descansou na polpa do barco, e o tempo de guerrear, como Jesus foi ao Monte das Oliveiras orar, e orou de uma maneira intensa. Então,
nós não temos que questionar se Deus está nos guardando, cuidando de nós ou não, porque isso é fato e Ele está. Mas nós temos que, ao invés de questionar, aprender a discernir o momento correto. Nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo e discernir se o momento é de descanso ou se o momento é de guerra, se o momento é de oração. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Discernir se Jesus está dormindo, descansando, temos que descansar também. Se ele nos disser ore, é para orar. Se ele disser vigie, é para vigiar. Vigie, querido. Saiba discernir os comandos do Senhor. Quando ele disser não temas, porque eu sou contigo, simplesmente não temas. Relaxa, é momento de descansar. Agora, no momento que ele coloca no seu coração, é momento de orar, é momento de jejuar, é momento de ir para cima, numa batalha espiritual, numa batalha de oração, o momento aí de para levantar e ir de peito na batalha, na briga com Jesus. Nós temos que aprender a discernir esse tempo. Tem a ver com discernir o que Deus está falando aos nossos corações. Tem a ver com o que Deus está dizendo, discernir o que Ele está dizendo para as ocasiões. Tudo na hora correta, meus queridos. Por isso temos que estar em comunhão. Por isso nós temos que buscar cada vez mais a intimidade do Senhor. Jesus, quando passou 40 dias no deserto, ele jejuando. Jejum, alimento e água. Porque se nós estamos falando de deserto, não tem água. E Jesus passou 40 dias. Jesus em plena intimidade com Cristo. Sua carne estava fraca, mas o seu espírito estava forte. Porque ele sabia o que ele ia enfrentar depois. E o que ele estava buscando? Os comandos de Deus. Quando Jesus acaba os 40 dias de jejum, os 40 dias no deserto, a primeira coisa que o diabo fez foi tentar Jesus. Mas ele estava em tanta sintonia, discernindo tanto que Deus estava falando, que ele não caiu em nenhuma delas. E ele, por fim, disse ao diabo: não tentai o Filho de Deus. Arreda-te. Então, queridos, nós temos por obrigação, buscar cada vez mais a intimidade com Deus, para que possamos ouvir a voz de Deus e discernir o momento correto, se é momento de descansar ou se é momento de orar, se é momento de guerrear. Nós temos que saber discernir esse momento. A maior parte das nossas crises se dá em acreditar que Deus não fala conosco. Eu já passei por isso, queridos. De achar que Deus não está falando comigo. Eu sou um pecador, eu não mereço. Merecer ninguém merece mesmo. Mas Jesus não para, Deus não para de falar conosco. As nossas crises se dão por achar que Ele não fala conosco, mas nós achamos que Ele não fala, e Ele fala o tempo todo. O que nós temos é que entender o que Ele está falando, discernir o que Ele está falando. Deus não está em silêncio. Deus nunca fica em silêncio. Deus está falando. Nós é que estamos ouvindo muitas coisas. A todo instante Deus está falando. Vamos falar um pouquinho de tudo que está acontecendo nessa pandemia. Você está dando mais ouvidos, você está dando mais atenção a todos os noticiários de televisão, ou você está dando mais ouvidos à voz de Deus? Ao que Deus está falando? Qual é o comando que Deus está te dando nesse momento? Nesses dias? É de orar? É de jejuar? É de batalhar contra esse Covid-19? É batalhar contra a morte? Ou você está dando plenos ouvidos ao que está falando na televisão, que só fala morte, só fala desgraça? Não quero entrar no mérito de política aqui, mas televisão só fala em morte. São números irreais.
mas só fala de morte. Ou você está dando ouvido ao que o Espírito Santo está dizendo? Filho, põe teu joelho no chão, vai orar. Levanta, guerreia. Levanta a tua espada, levanta o teu escudo e vai para a guerra. O que é que você está dando mais atenção nesse momento? E aí entra nas nossas crises. Ai, Deus não fala comigo. Não, bichão, ele fala sim, cara. Você que tem que ver o que você está escutando, o que você quer escutar. Deus não para de falar, Deus não descansa. Deus não dorme. Deus está a todo instante cuidando de nós. O que você está prestando atenção nesse momento? Às vezes você até está vendo esse culto online, mas vai ser só mais uma palavra e passou. Como tantas outras palavras, que às vezes você põe para rolar, para passar na televisão, e às vezes não está nem prestando atenção. Mas se é um noticiário que está falando do Covid-19, você está prestando toda a atenção. Você sabe todos os números de mortes, de vítimas, disso, daquilo e daquilo outro. O que é que tu está prestando atenção? Seus ouvidos estão abertos para o quê? E aí você vai questionar, porque Deus não fala comigo? E aí você vai dar showzinho porque Deus te abandonou. Não, Deus não te abandonou, querido. Deus não te abandonou, querida. Você que está abandonando Ele. Você que está dando ouvidos a vozes do mundo e não a de Cristo. Imagina se Davi tivesse feito isso que nós estamos fazendo. O que seria de Davi? Nada. Não seria rei de Israel. Não seria nada, absolutamente nada. Continuaria sendo o pastorzinho de ovelhas, como é o que o pai dele pensava dele. Imagina se ele tivesse prestando atenção em tudo que estava acontecendo ao redor dele quando ele foi para a guerra contra Golias. Golias tinha destroçado ele lá. Então, queridos, eu quero que você reflita. Para que você está dando ouvidos nesse momento? É para as notícias que querem derrubar um governo ou outro? Que querem derrubar um político ou outro? Ou é para Cristo, que quer o teu bem, que quer a tua saúde, que quer a tua vida intensa nos pés dele? Para que você está dando? Temos que prestar atenção no que ele fala, meus amados. E não ao que o mundo fala, não ao que o diabo fala. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus deu o seu único filho. Seu único filho. Deus sabia tudo o que Jesus iria passar. E ainda assim ele entregou o seu filho. Por mim e por você. E você acredita de todo o seu coração que ele não se preocupa com você? É sério isso? Você se preocupa que ele não fala contigo, que ele não te alerta, que ele não tá junto contigo? É sério que você acredita nisso? Um homem que dá o seu filho pela tua vida, você cai nessa cilada? Pelo contrário, meus queridos, meus amados, ele não tira os olhos de nós. Ele não tira os olhos. E se você está olhando para ele ou para o gigante, ele não tira os olhos de nós. Mas e nós? Estamos olhando para ele ou para o gigante? Para quem que nós estamos olhando? Para conquistarmos novos topos, queridos. Topos é o alto da montanha. Para que nós possamos conquistar novos topos, nós temos que vencer vales. Porque entre topos existem vales. É nesses vales
onde acontecem as batalhas, as lutas. Eu acredito que esse momento que nós estamos atravessando, nós estamos num vale. E se você estiver atento, ouvindo a voz de Deus, logo nós estaremos no topo, com Cristo. Todo herói de fé é forjado nos vales. Jesus foi forjado num vale. Jesus foi forjado, preparado no deserto. Davi foi forjado no vale. E tantos outros foram forjados nos vales. E você, meu querido? Nesse vale que você está passando, você vai ouvir a voz de Deus e vai discernir o que Deus está falando, se é para você descansar ou se é para você orar, para você guerrear. Eu sei o que Deus falou comigo. Eu sei. Eu sei que muitos sabem. E você? Você vai dar ouvido às conversinhas do diabo? Você vai dar ouvidos às conversinhas dessa mídia podre usada pelo diabo? Ou você vai dar ouvidos a Deus? Ou você vai voltar os seus olhos a Deus? Aquele que não para de olhar, que não tira os olhos de você. Quem que você vai olhar? Hã? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. O homem que deu a vida pela tua vida aguarda uma resposta sua. Não sou eu. Não é pastor Helenice, não é pastor Wagner. Não são os seus irmãos que sentam ao teu lado nos cultos. É o homem que deu a vida dele por você, que está esperando a sua resposta. Pensa nisso. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Deixa ela entrar. Porque o que Deus está falando é muito sério. Muitas das vezes nós jogamos a culpa nele, por desviarmos, por tirarmos os olhos dele. Não, meus amados. Deus faz a parte dele em todo instante, que é não tirar os olhos de nós, que é estar sempre nos amparando, sempre nos dando comando. Nossos pais aqui, carnais, terrenos, sempre nos orientam. Vai estudar, você vai fazer uma faculdade, está na hora de você procurar um emprego, está na hora de você tomar banho, está na hora de você dormir, está na hora de você almoçar. Quantas vezes eu não estava na rua brincando e minha mãe assoviava, almoçar. Eles nos dão um norte na vida, eles vão nos orientando. Deus faz isso o tempo todo. O lance é, você está com seus ouvidos abertos? Você está olhando para Ele? Está prestando atenção no que Ele está te orientando? E é isso que Ele está te cobrando. É isso que Ele quer que você acorde. Acorda, nego. Acorda. Acorda. Se Jesus voltar amanhã, como é que vai ser? Você vai escutar o noticiário pela televisão? Hã? Ou você está pronto? Então eu te falo, nego, acorda. Acorda, está na hora de acordar, igreja. Eu acredito que Deus está permitindo tudo isso acontecer para a igreja acordar, despertar. Porque a igreja está dormindo. A igreja está babando na hora que não tem que dormir. Na hora que não tem que babar. Deus já deu palavra de arrependimento. Deus já deu palavra disso, daquilo e daquilo outro. Você tem feito o quê? Tá dormindo? Tá babando? Pelo menos para mim,
A hora não é essa. Não foi esse o comando que Deus me deu. Não é hora de dormir. Queridos, isso que eu estou pregando a vocês, essa palavra que eu estou trazendo, não pensem vocês que ela não passa aqui primeiro. Ela está rasgando aqui primeiro. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Ela está rasgando aqui dentro. Mas a palavra é uma faca de dois gumes. Assim que como ela corta aí, ela corta aqui. Então, queridos, é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite. Se atente a Deus, olhe para Deus, para de olhar besteira na televisão. Olha para Deus, vai ler tua Bíblia, vai escutar louvor. Ah, mas o Covid é tudo conversa. Não estou dizendo que nós não temos que nos cuidar, não é nada disso. Mas nós temos que ter sabedoria. Existem fontes seguras de nós tirarmos informação disso. Mas enfim, eu não estou questionando a seriedade do Covid ou não. Eu estou questionando se você está dando mais atenção ao que televisão diz ou ao que Deus está falando. É isso que Deus trouxe no meu coração. Então, meus queridos, eu quero que vocês deixem de olhar para os gigantes. Deixa de olhar para as notícias, deixa de olhar para tudo isso. E olhem para Jesus, olhem para Deus, escute a Jesus, escute a Deus, abra o seu coração ao Espírito Santo. Assim nós vamos passar por esses vales. Assim nós vamos vencer nestes vales. E muito em breve todos nós estaremos no topo. Todos nós estaremos no topo, meus queridos. Então, o que Deus trouxe no meu coração é isso. Tire os olhos da tempestade. Tire os olhos das atribulações. Tire os olhos de tudo aquilo que o diabo joga na tua mente, nos teus ouvidos, no teu coração. E olhe para Jesus. Abra os seus ouvidos para o Espírito Santo, para Deus ministrar o seu coração e que você possa tomar a atitude correta. Se é para descansar, é para descansar. Descanse de todo o coração. Se é para orar, se levanta, guerreiro. Se levanta. Se Deus está dando comando de guerra, se levanta. Vai jejuar, vai orar. Que assim nós vamos vencer nos vales. E estaremos no topo. Amém? Quero que você feche seus olhos nesse momento, põe a mão no teu coração. Nós vamos fazer uma oração. Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazendo com que essa palavra saia do nosso entendimento e caia no nosso coração, Senhor. Que venha quebrando todas as nossas barreiras, todas as nossas dificuldades de olhar somente para Ti, de ouvir somente a Tua voz. Que nós paremos, Senhor Deus, de dar atenção, que nós paremos de prestar atenção em notícias que não vêm de Ti, em notícias que não vêm do Teu coração. Dê-nos sabedoria, dê-nos capacitação, dê-nos discernimento da Tua voz, da Tua palavra. Dê-nos, Senhor Deus, maior intimidade contigo. Derrama sobre nós a fome e a sede pela Tua palavra, por buscar mais de Ti e assim se achegar mais a Ti, em intimidade, para que nós possamos ser orientados por Ti, Senhor, e não por notícias devastadoras, e não por notícias que só querem o seu próprio bem, o bem daqueles que estão trazendo a notícia, Senhor. O Senhor nos dá a notícia para o nosso bem e não para o seu bem. Diferente das notícias que são aqui da terra, Senhor. Então nos dê essa sabedoria, papai. Nos dê esse discernimento, que isso caia aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Que Deus os abençoe grandemente, que essa palavra realmente caia em vossos corações, como caiu no meu coração. Todos nós temos áreas a melhorar, todos nós temos áreas a procurar transformar. Vamos deixar Deus fazer isso. Amém, queridos? Eu queria só um atento a uma coisa com relação aos dízimos da igreja. Queridos, a pastora não me falou nada, não tive nenhuma conversa disso com ela, nem com o pastor Wagner. É uma coisa que Deus tem colocado no meu coração. Independente de nós estarmos lá ou não, as contas estão sendo pagas. Eu não sei como está de verdade. A luz continua sendo paga, a água continua sendo paga, aluguel continua sendo pago. Então eu queria pedir aos irmãos que continue dando seu dízimo. Não esmoreça na fé, não. Jesus é conosco. Porque quando tudo isso nós chegarmos, quando nós vencermos nesse vale, nós chegarmos ao topo, para que nós tenhamos uma casa para congregarmos juntos. Amém, queridos? De novo eu falo, ninguém me falou nada com respeito a dízimo, nada disso não. Foi uma coisa que Deus tocou no meu coração. Já há algumas semanas eu venho comentando com a pastora Marisa, Deus está me incomodando. Eu não sei se é com a nossa igreja, eu não sei se é com a igreja vizinha, mas Deus tem trazido esse peso no meu coração. Amém, queridos? Beijo, fiquem com Deus, fiquem na paz. Uma excelente semana, que Deus abençoe grandemente a semana de vocês. Amém? E em breve venceremos nesse vale. Em nome de Jesus. Amo vocês, fiquem na paz.